do analógico para o digital, para entrar na rede. E aí cai naquele problema do número de troncos que o senhor consegue ligar entre a central convencional e o roteador. Então é isso que agora, por exemplo, dentro dessa solução que o senhor perguntou, hoje uma ligação, por exemplo, Ciscomis, de um almirante para o outro, fica dentro da própria central telefônica do Ciscomis. Quando eu coloco uma linha de Ciscomis, por exemplo, no telefone IP, ela passa a usar um desses troncos que ligam a central convencional à central IP. Um almirante tem um telefone IP, o outro não tem. Então eu estou utilizando um canal desse. Essa é a grande. Se tudo fosse IP, seria tranquilo, porque estaria usando dentro da rede, não teria mais esses troncos com a necessidade de ligar a convencional a IP. Então, quando a solução fosse partir de tudo IP, que é o ideal, né? Essa migração que é complicada. A grande vantagem disso é que você está trabalhando aqui, você pode fazer até um acesso remoto aqui para fazer a configuração desse equipamento, né? Por exemplo, hoje, nós adquirimos outro que não chegou ainda. Esse modelo que a gente está usando desse momento, tem um hoje funcionando. E eu tenho telefones que estão conectados em todos os distritos, estão conectados diretamente nesse equipamento. Então a manutenção é muito simples de fazer, diminui muito. Obviamente, se você tem um problema sério na máquina, você vai precisar de um suporte, obviamente, da empresa. Mas a manutenção diária eu não utilizo para nada da empresa, para nada. É tudo configuração via web, é bem simples a criação de ramais, criação de rotas. Eu tive um pouquinho de ver como funciona, principalmente aí as nossas centrais telefônicas, né, que são da EB. São comandos complicados de cidade, tudo exige uma formação, um tempo. Aqui é bem simples essa parte de configuração, de manutenção, é bem simples. Com relação à pergunta que o comandante fez, a possível ampliação dos pontos convencionais, o recurso da rede não poderia ficar comprometido com relação à qualidade de serviço, embora os pacotes tenham que ser priorizados, isso poderia comprometer o recurso da rede? Com certeza, mas o que acontece? Com essa ampliação que nós estamos fazendo hoje do backbone da RSIM, eu me sinto hoje confortável para fazer essa... Porque na verdade, quando você diz o seguinte, uma ligação interna dentro do próprio terceiro DM, é isso? Que todo o fluxo de dados substituir todos os telefones, né, e usar o recurso da rede, né? Seria um pacote nessa rede. O que é a tendência hoje das nossas redes, né, padrão CAT5, CAT6, padrão giga, então eu não vejo problemas com relação a isso, né? A gente consegue, inclusive, dentro de equipamentos, por exemplo, das suítes, né, que a gente trabalha, criar, por exemplo, VLANs e dar prioridade a elas. A gente tem como dar qualidade de serviço no passo anterior, mesmo dentro de uma rede local. A gente consegue fazer isso, fazer esse tipo de configuração. A gente vem usando isso, obviamente, eu tenho um telefone desse, estou dentro da minha rede lá da DCTIM, não tem problema nenhum no padrão das minhas chamadas, né? Eu acho que a nossa rede hoje, nosso problema da rede hoje não é banda. As redes locais hoje que estão com uma performance ruim, eu considero que o problema maior é a qualidade da parte física da coisa. Cabeamento, fibras que não estão em bom estado. Eu considero dessa maneira, não quantidade de banda que esteja saturando a capacidade do meio. Tá? Eu acho que é a qualidade física que não está legal. Né? E com a questão da migração entre distritos não muda nada, porque você hoje já, mesmo no analógico com analógico, você tem uma hora que aquilo é convertido para dados para passar por dentro do backbone. Então, você fazendo IP para IP não muda nada. E a vantagem também é que você está tirando elementos intermediários que são pontos de falha. Por exemplo, um roteador desse tem algum problema, o seu distrito você não consegue falar mais para lugar nenhum. Com um telefone IP você está espetado diretamente na rede. A chamada é ponta a ponta. Você está tirando elementos intermediários que podem causar problemas, né, no caminho aí da chamada. Né? Obrigado. E quanto ao software livre, no caso do Asterisk, que resolve esse problema do gateway que o senhor falou, e também com a possibilidade de software phones, e que diminui o custo de contratar equipamentos, comprar equipamentos, pode usar a própria máquina do usuário, e também só tem a visão apenas de qualificação das pessoas que vão instalar e configurar. Como o senhor mesmo falou, pode ser feito remotamente, ou seja, a Marinha com nossa UAN
Uma pessoa daqui pode configurar um programa desse daí lá em Manaus, por exemplo. No caso, o que a Marinha tem feito em direção a isso? Não, a utilização de software livre, como eu falei, não está descartada, né? Tá, nossos planos aí, utilizar isso. O grande problema, como você falou, é exatamente esse. É gente qualificada para implementar uma solução dessa. E, por outro lado, por ser um software livre, eu tenho, ouço falar muito do asterisco, vejo que ele funciona bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Você, por exemplo, surge às vezes lá na DCTIM, a Marinha está comprando um novo meio. Precisa de uma central telefônica. Volta e meia eu penso, por que a gente não coloca já parte naquele navio com uma solução IP? Né? Já que é um navio novo, um navio está chegando novo para a Marinha. A questão é essa. O que ele falou aqui, a formação dos nossos, da parte de CI, está acostumado, tudo isso está focado naquela telefonia convencional. Quando a gente faz essa migração, o que acontece? Nós não temos hoje pessoal qualificado para isso. Eu concordo com você que nós temos que ter essa massa, talvez hoje, uma sugestão talvez, no curso de CI, começar a ter essa parte de telefonia também, IP. Que isso aí vai ser uma tendência natural migrar, com uma solução mais barata, né? E a coisa vai correr dessa maneira. Mas hoje o grande problema é massa de manobra para dar suporte a isso, né? Hoje lá nós não temos condição de abrir essa frente e não ter condição de dar suporte ao usuário, né? A gente costuma brincar lá que a gente tenta criar o máximo de soluções para ir para os nossos clientes, que são vocês, criar coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente não tem perna suficiente para atender todas as solicitações dos senhores, né, na parte principalmente de suporte, né? Então, eu acredito, já recebi telefonemas, mandar pessoas que usam, até me interessei de pessoas de tentar trazer esse pessoal lá para a DCTIM, porque eu não tenho a menor dúvida disso, que a solução vai ser essa. Solução extremamente barata essa, se estiver bem estável, eu acho que no curto caminho de tempo nós vamos partir para essa, sem dúvida. Só complementando, além de também trazer para a Marinha o poder de ter todo o software de comunicação na mão dela, porque é código-fonte aberto, pode ser modificado, pode ser alterado, pode ser implementada uma criptografia feita pela Marinha, como o Casnave, que tem desenvolvido vários algoritmos bons de criptografia, e com isso daí traz um avanço muito grande para a nossa força. Com certeza. Suporção mais H1, quanto à segurança, me refiro à parte de grampos. Nós temos hoje já soluções implementadas por empresas como a utilização do Nextel. Esse sistema VoIP tem vulnerabilidades, muitas, sistemas seguros ou alguma coisa que possa ser feita em relação a dar mais credibilidade nas comunicações que forem necessárias, graus de sigilos elevados. Bem, quando eu mostrei aquela parte da criptografia lá naquele slide, a criptografia ali é uma criptografia fim a fim, né? A criptografia sai criptografado do aparelho e chega criptografado no outro aparelho. Você tocou num ponto que até me foi uma pergunta, depois que a gente instalou em alguns almirantes, uma das funcionalidades do telefone era desviar chamadas. O almirante saiu da sala, foi para uma fone externa, desviou a chamada dele para o celular dele. Acabou a criptografia, não tem mais criptografia. O aparelho celular dele hoje não está dentro do sistema, não recebeu a caixa. Existem aparelhos celulares hoje aí fora que tem essa parte de criptografia, mas sempre um falando com o irmão do outro.